Bem-vindos ao Pod Mulher, o podcast do ACE Mulher. Eu sou a Tatiane Bertolino e hoje temos o prazer de receber uma das maiores empreendedoras do Brasil. Ela é presidente do Conselho do Magazine Luiza, ou Magalu, e sobre sua liderança, o Magalu se destacou em inovação digital e atendimento ao cliente, unindo o varejo físico e o online de forma única. Neste episódio, vamos explorar a trajetória e os desafios e conquistas e as valiosas lições que ela vai compartilhar com a gente. Então, seja muito bem-vinda à Associação Comercial de Guarulhos e aos estúdios da ACE Web TV, Luiza Trajano. Muito obrigada, prazer, gente. Vocês não imaginam como esse estúdio é chique. Muito obrigada ao presidente, Silvio, ao Silvinho, a todos. E a você, Tatiane, que preside o ACE Mulheres de Guarulhos. Eu tenho um carinho muito grande por Guarulhos, que eu sou cidadã guarulhense. Olha que lindo, né? Que bacana, né? É verdade. Quero também aqui, apresentar nesse episódio o Silvio, que é CEO do supermercado, da rede X de supermercados e presidente da Associação Comercial. Seja bem-vindo, Silvio. Obrigado, Tatiane. Boa noite. Boa noite à nossa convidada ilustre aqui, a nossa querida Luiza Trajano, né? Tão conhecida Luiza do Magazine Luiza. Aqui também o meu filho Silvio Lucas, já aprendendo aqui um pouco sobre empreendedorismo. E hoje, né, filho, nós temos aqui a oportunidade de ter uma aula com essa mestre, né, do empreendedorismo, que é a Luiza Trajano. Tenho certeza que hoje nós vamos sair fortalecidos aqui e vamos levar experiências para aplicar no nosso negócio. Com certeza. Quero apresentar aqui ele também, que é o Silvio, Silvio Lucas, filho do Silvio, ele que administra aí, né, a rede X de supermercados. E, Luiz, ele fez questão de estar aqui, ele é seu fã, e aí a gente ficou muito feliz aí em colocar ele aqui conosco. Bastidor? Por favor. Vocês precisam de ver o olhar do Silvio pai pro Silvio filho. Bonitinho, né? É muito orgulho, né, Lu? Olha lá o mais novo lá, ó. Do lado do nosso vereador Geleia, lá, o protetor dos animais. Muito bom. Apaixonado. Os outros falam isso pra mim também, quando meu filho tá junto, que ele também trabalha junto. Nossa, mas você fez um olhar agora que eu vi que é verdade. Tá vendo só? Olha aí. É genuíno, né, Lu? Lu, obrigada por você estar aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje apresentando esse podcast do lado de vocês, do seu lado. Tati. Eu representando aqui as mulheres de Guarulhos. A gente tá realmente contente de ter você, porque você é uma inspiração pra gente empreendedora, para as mulheres aí, né, que acabam no dia a dia lutando e correndo aí atrás, empreender uma jornada tão desafiadora, e ter você aqui hoje nos representando é muito legal. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no Magazine Luiza e quais foram os principais desafios que você já enfrentou. Bom, primeiro prazer grande, Tatiana, você que é uma líder feminina aí na associação, e eu sei que teve uma luta muito grande para associações ter, o Conselho de Mulheres ter, e depende muito do presidente. Então, eu quero agradecer ao Silvio e toda a sua equipe eu falo que agora vocês são inteligentes de dar esse espaço. Concordo. Então, além de agradecer, eu digo que vocês são inteligentes. Bom, o Magazine Luiza nasceu em Franca, né? Todo mundo sabe disso. Franca é uma cidade que fica a 450 quilômetros de São Paulo, e é divisa de Minas. Para você ter uma base, todas as nossas terras que a gente tem, a família em Minas, porque 35 minutos eu estou na divisa. Então, a gente sofre uma influência mineira muito grande do sul de Minas. Então, a gente fala porta, portão, a gente come pão de queijo, a gente tem a pronúncia de lá. E eu nasci em Franca, e sou de uma família de Franca. E a nossa sede, a nosso CGC ainda é Franca. Lá nós temos uma sede grande com 2.500 pessoas. E o Magazine ficou lá muitos anos. Depois ele foi crescendo para o interior de São Paulo, principalmente para o interior de Minas, aquela região do Triângulo Mineiro. E depois a gente entrou mais no estado de São Paulo, mas crescemos primeiro. Então, assim, a gente tem muita característica do povo mineiro. É impressionante. E eu faço questão de manter isso. Eram 4 irmãs. Uma não tinha filha, outra só tinha outra, e cada uma só tinha um filho. Então,
Eu sou bem filha única, minha tia não teve filho. Infelizmente, ela faleceu faz 3 meses, vocês acompanharam aí de perto. E eu sou criada, assim, a primeira dificuldade que uma mulher, na minha época, poderia ter tido é da própria família. Aí você vai trabalhar, onde se viu, vai largar os filhos. Eu não tive isso, Tatiana e Silvio, Silvinho, ouvintes que estão nos assistindo. Porque eu já venho de uma família empreendedora. O Magazine Luiza vai fazer 67 anos e foi fundada por mulheres também. Então, eu já não tive esse problema que tinha. Mas, por outro lado, eu sou do interior e com muito orgulho, e também numa época onde a mulher saía pouco para poder desafios. Mas eu costumo dizer assim que eu aprendi, fiquei 20 e tantos anos, Silvinho, trabalhando com o público, vocês têm supermercado. Eu posso dizer que a maior escola que a gente tem é isso, porque a gente aprende uma coisa muito importante quando você está em contato. Tenho contato até hoje com a base, tenho uma linha direta com os clientes, apesar de ter hoje, de ter um faturamento muito grande, 1.000 e tantas lojas, mas eu não perdi isso, porque você aprende o que é empatia na prática, porque quando você lida com as pessoas, você tem que aprender a trocar de papel com elas no mundo delas. E o consumidor te ensina muito isso. Não é no seu mundo, nem com a sua visão de mundo. E para vender eu tinha que trocar de papel uma cidade operária, Franca, onde as pessoas começaram a vender televisão, na minha época, colorida. Então eu tinha de trocar de papel para entender qual a televisão que ele queria, que jeito que ele precisava, como que ele poderia pagar, porque ele não tinha muita noção disso. E com isso eu aprendi uma coisa que chama empatia. Então isso me ajudou até entender o mundo masculino. Porque eu nunca lá fiquei falando, não me ouviram, porque eu levantava a mão e falava, acho bom vocês me ouvirem, que eu tenho uma ideia boa. Mas por outro lado eu entendia que os homens foram criados numa gestão muito, muito mecânica. Não podia falar que não sabia, estava com problema, que estava separando, que estava com filho doente. Aqui você é profissional. Com coisa que você separa um problema seu do outro. Por outro lado, eu entendia muito a dificuldade feminina também. Então, eu acho que eu tenho um grupo de mulheres do Brasil hoje que tem 130 mil mulheres no mundo todo. Legal, eu participo dele. É o maior grupo. Nós somos um grupo político. Quando a gente precisa entender política. Quando eu digo política, não é partidária. É um grupo que luta por políticas públicas, para a desigualdade social, para todas as causas que a gente acredita. Porque só política pública muda muito uma coisa. Você vai melhorando ela, mas o grande salto dá com política pública. Então, por isso que nós temos um número muito grande. Nós estamos no mundo inteiro hoje. Então, assim, essas causas eu trabalho desde menina. E eu falo que eu trabalho a mulher não foi tanto por mim, porque eu já nasci num berço, eu já enfrentei isso, entendi o lado mecânico dos homens, mas é porque teve muita... Nós tínhamos 3% de mulheres em conselho, ia levar 100 e tantos anos para ter... Mas esse equilíbrio ajuda muito, o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Então, a minha história é essa, eu comecei muito novinha, com 12 anos, só nas férias, e é muito interessante, Tatiana, porque eu gostaria, até por ser sozinha, Silvia, eu gostava de dar presente. E a minha mãe falou, tinha uma única loja, você vai trabalhar, ganha e dá presente. E eu consegui, eu escutei poucos não, porque uma família empreendedora tem muita solução. Vocês sabem que vocês têm isso. Então, eu escutei poucos não, mas muito assim, você pode, você é a solução. Incentivo, e olha que interessante, meus primos, em dezembro, por eu ter dado tão certo, que eu ganhei tão bem, comprei presente, fiz minha primeira poupança, descobri que eu gosto de lidar com gente, né? E aí, meus primos na época foram, depois meus filhos foram, eu tenho 6 netos, e minha neta agora fez 17 anos, quando ela fez 12 anos, ela procurou uma loja, foi trabalhar no dezembro para poder dar presente para a família. Olha só. Você nunca espera que uma atitude dessa vai transportar em gerações para gerações. Então, assim, por isso que eu falo, você ter uma atitude de fazer, de paixão, você não sabe nem aonde ela vai nascer, porque neto... Você não tem ainda, que eu estou vendo que é novo, a Tatiana também, mas é uma coisa melhor do mundo, porque você não tem aquela responsabilidade.
e você vê uma neta, depois de tantos anos, que você inspirou várias gerações a fazer a mesma, deu um batom para outra avó, deu um negocinho para outra. É uma coisa que você não sabe aonde vai dar as suas atitudes, né? Eu fui crescendo, o Magazine junto, e a gente foi entrando nas cidades com muito respeito. E uma das vantagens do Magazine é que a gente é uma das poucas empresas que nasceram, Silvinho, totalmente física, com muitos anos já física, e conseguimos nos digitalizar sem perder a loja física. Sim. Isso acho que a gente teve época que nós fomos muito criticados, loja física vai acabar, enterraram loja física, levaram a loja física para o UTI, depois enterraram e desassociaram. Lógico que a loja física tem que ter um outro, Sim. uma É multicanalidade. um outro público também, né? O digital é uma cultura. Ele não é um aplicativo, um software, ele é uma cultura Exato. que vem mexer profundamente com a forma da gente lidar. Mas a gente está firme em loja física, aí fala loja física não vai dar, de repente ela está vendendo mais do que tudo. Então, você tem que adaptar. O cliente tem que comprar na internet, receber na loja física. Tem que ter essa super... multicanais. Então, nós somos uma das empresas que nasceu no interior e soube do mundo adaptar para o físico bem antes de... sem achar que aquilo lá ia passar e respeitando a loja física. Até porque, né, pessoas gostam de pessoas, né, Sim. gente? Gosta desse contato, né, Luísa? Nossa, Então, por mais que o digital seja incrível, e eu adoro o digital, mas assim, é diferente. Você ir na loja, você ter ali aquele contato, realmente acaba sendo... É legal, né? É bacana, né? Ter aquele contato com o público, né? Legal. Apesar das tendências, né, que é o e-commerce, né, que é comprar digital, eu acredito, como a Luísa acabou de comentar, a loja física ela está aí firme e forte, porém ela precisa sofrer algumas mudanças, algumas ele precisa adaptações. estar com informações no digital. Hoje, aonde você mais... Antigamente, os principais programas de TV, que eram até muito caros, os horários nobres, era onde você se fazia conhecida. Hoje são as influenciadoras da cidade. Verdade. Então, assim, essa mudança você tem que se adaptar muito. Sim. Olha só, ô, Tatiana, eu tenho aqui, né, 3 perguntas para fazer para a Luísa, e a gente sabe que o nosso tempo é curto. Sim. Mas praticamente, Luísa, das 3 perguntas que coube a mim aqui passar para você, praticamente você já respondeu todas as 3. Né? Eu vou ler elas aqui só para introduzir. Lógico. E depois eu vou fazer a pergunta, vou transformar essas 3 perguntas numa pergunta só para a gente ganhar tempo aqui. Perfeito. Porque o nosso tempo é curto e a gente quer aprender com a Luísa aqui. Com certeza. Aprendemos juntos. Olha só, a primeira pergunta que eu tinha aqui, eu vou deixar ela por último. A segunda é o seguinte: quais são os principais valores e cultura organizacional que você busca promover dentro da Magazine Luiza? Ela já falou. Já contou, né? A cultura da empresa permanece quando você deu o exemplo da sua neta que comprou o batom, que fez... Isso também é muito importante, Silvio. A gente vê a mudança que aconteceu nisso. Quando a gente falava de propósito, de cultura, há 5, 6 anos atrás, era uma coisa como fosse muito pessoal seu. Você tinha que ter propósito, o que é? Você tinha que ter diversidade na companhia, você tinha que ter mais mulheres na companhia, mais pessoas diversas, você tinha que ter um propósito do Brasil. Era uma coisa assim, eu falo isso há muito tempo, era uma coisa muito pontual. Porque muitas vezes falava, porque é do interior, porque... Hoje, não se esqueça que nós temos o ISG. O ESG mudou inteirinho, é muito importante saber. E quanto menor você for, quanto melhor... Eu costumo dizer para micro, pequena e média empresa, muito mais fácil se aplicar o ISG. Sim, com certeza. Porque hoje, quem criou isso, gente, foi o mercado financeiro. Sim. Em 2011, quando a gente entrou na Bolsa, eu vivia falando de melhores empresas, de atendimento a cliente, que eu tenho uma linha até hoje de diversidade. As pessoas até me escutavam nos roadshow. Escutava, porque antes de sentar na Bolsa, gente, vocês fazem uma série de reuniões no mundo inteiro. Mas eu saía de lá e falava, não vai dar R$1 a mais, $1 a mais, um EBITDA a mais. Escutava. Hoje, a Bolsa pergunta se nós temos mulher, se eu tenho diversidade, se eu estou com compromisso. Então, já não é mais uma questão de você querer fazer.
ou você Precisa faz, fazer. ou o consumidor te isola. Verdade. Eu costumo dizer uma coisa muito séria. Se uma loja nossa tratar mal uma idosa ou um negro, pode ter 5 seguidores só. No fim do dia, todo mundo sabe o que aconteceu. Exatamente. Então, a rede social deixou isso transparente. Pulveriza, né? Deixou isso transparente. Então, assim, não é mais eu só estou reforçando Sim. que não é mais uma questão de idealismo só. Não. Agora é uma questão de resultado. É. E vai ser cada vez pior. Tem a parte de modismo, mas vai ser cada vez pior. Porque quem criou isso é o mercado financeiro. Sim, e Tô é o que contando chegou da para bolsa, ficar, né? Estou contando da bolsa. Sim. E aí, aqui, a outra pergunta que cabia para mim também é quais são as principais tendências que você enxerga para o setor de varejo nos próximos 5 anos? Porque é muito claro hoje, né, que o varejo está passando por uma grande transformação. Alguns já se foram, né, não existem mais. A gente é daquela época, né, aqui entregando a minha idade, do mapping, da Mesbla, né? E a gente vê tudo isso que já aconteceu e agora, nesse momento, a gente percebendo aí algumas tendências, por exemplo, o mercado online, que vem muito forte. Alguns falam que a loja física vai acabar. Você já deu aqui um spoiler para a gente sobre essa questão da loja física. Porém, a gente sabe que o varejo está sim passando por grandes transformações, né? Haja vista aí Americanas, o problema que deu, a gente vê aí falar da Marisa, a gente viu agora, recentemente, as Casas Bahia, né? Pedindo aí uma recuperação extrajudicial. Então, quando a gente vê ali as cifras de bilhões que a Casas Bahia, né, ela está devendo e a gente sabe que isso também não é só questões da gestão pura e simples, mas também por essa transformação que o varejo vem passando. É muito importante para a gente saber a sua visão em relação aos próximos, como você enxerga, Luísa, esse momento, mas principalmente como você enxerga o varejo para os próximos 5 anos. 2 coisas só sempre existiram que mudam uma empresa, que você tem que estar atento. Tecnologia, inovação, que hoje é através da tecnologia, e relacionamento, que muda. Aí vem a toda gestão, fluxo de caixa, eu estou falando que muda uma empresa. O que acontece atualmente é que a velocidade das mudanças são muito rápidas, porque o digital trouxe isso. O digital é uma cultura, ele mudou a forma de pensar. Então, de todo jeito, se você não tivesse atento a essas coisas, a inovação inclusive na forma o ISG da sua governança. Muitas empresas também saem do mercado, porque muitas vezes o pai confunde aquele filho que é o executivo e o dono. Ele morre e deixa tudo muito, muito solto, para não optar, porque tem filho que nasceu para ser dono, então tem que se preparar. Tem outros que nasceu para ser o gestor da companhia. Então, primeiro eu quero resgatar que não é só hoje, só que hoje a velocidade é maior. Segundo, num país como o nosso, as pessoas que nós não temos dinheiro para colocar na economia, a renda vem de 2 lugares, o movimento. Ela vem da renda sua, e que nada mais não é emprego, e ela vem do crédito. Quer dizer, quanto mais o crédito. O que aconteceu? A pandemia, todo mundo esperava que fosse uma catástrofe. A maioria das pessoas e os brasileiros se adaptaram muito rapidamente. Eles digitaram, fizeram associações, fizeram parceria. Você, tenho certeza, o supermercado continuou aberto, mas fez o delivery, começou a entregar, foi muito rápido. E teve um boom que ninguém esperava na maioria dos segmentos, mesmo os segmentos de lazer, essas coisas sofreram, mas nós triplicamos quase nos últimos 4 anos a nossa venda. Depois houve uma ressaca, porque eu não estava preparado, e o varejo é o primeiro a sofrer e o primeiro a sair também. Sim. Ele é o primeiro. Então o varejo sofreu essa ressaca que teve, e teve uma coisa muito séria, e que eu não tenho medo de dizer, sei que pode ser uma voz que não é, os nossos juros ultrapassou o tempo de abaixar. Nós demoramos
teve um momento que eu achei super justo, mas depois abaixamos. Se você vive da renda, a renda vem do emprego, um juro alto, ninguém investe, ninguém faz nada e de repente de 4 foi para 12. Acho que teve no primeiro momento necessário. Então nós tivemos algumas crises de excesso de consumo que comprou, da mudança de coisa, e tivemos uma crise de, naquele primeiro momento, podia faltar produto que muitas indústrias não trabalhavam e vendeu mais do que esperava, e tivemos acesso. Então, o varejo sempre sofreu mais. Todos esses exemplos que você falou é porque começa conosco, tudo começa lá na ponta, e a ponta é o varejo. Então, sofreu muito, realmente. Agora, como é que eu vejo o futuro? Isso. Cada vez mais você tem que ter mais governança, mais leis claras, mais pensar em ter uma estrutura clara, cuidar do seu fluxo do caixa e cuidar de uma coisa que as pessoas têm vergonha de vender. Vender o combustível de todo o negócio. Eu falo, se você não vende, não tem ninguém que pode trabalhar. Agora, você vender bem, que tenha, e está mudando sempre. Eu acho que a mudança para nós da família é a única coisa que tudo muda no Magazine Luiza, só não muda nossos propósitos, que é a nossa espinha. Mas o resto tudo muda. E você tem que estar preparada pela velocidade agora que é isso. Agora não foi só o varejo brasileiro que sofreu. Sim. Em janeiro eu estava na NRF, começa a falar muito do Brasil, as pessoas, próprio brasileiro. Gente, quando eu vim aqui o ano passado, eu falei para eles, todas as lojas de brinquedo tinham fechado. Sim. Todas as redes. Então não sofreu só o varejo. É porque o varejo é a vitrine maior. Sim. Que você vê, é a vitrine maior. Mas muitos segmentos. Então, assim, muda porque não deixou, não está claro, sofre porque não deixou claro, e tem uma grande transformação aí, que é a inteligência artificial. Em relação às lojas físicas, Luiza, você acha que a tendência é reduzir? Porque o e-commerce ele vem crescendo? Ou você acha, por exemplo, quando você olha o grupo Magazine Luiza, quando você olhar o grupo Magazine Luiza, hoje a Magazine Luiza está com quantas lojas? 1.400 e pouco. Qual que é a proposta do grupo? É ampliar ou é enxugar um pouco? Nós vamos, o ano retrasado, não agora, o passado, o retrasado, nós abrimos 120 lojas, só que totalmente diferente. Você compra em Belém do Pará, na internet, retira na loja física. Sim. Então hoje nós estamos totalmente digital. Antigamente o crediário era muito grande, hoje o próprio vendedor faz tudo. Você fala, Luiza, mas tirou emprego? Não, mudou o emprego. Eles foram para um centro de distribuição dentro da loja. Então, em todas as nossas lojas hoje, com a inteligência que a gente tem de tecnologia, nós sabemos o produto que mais vende na região, naquela loja. Então a gente procura deixar no estoque da loja um estoquista nosso para entregar o produto em 2 horas que você comprou na internet sem custo de frete, porque já está lá o produto. Nós aproveitamos o mesmo caminhão. Então, assim, você está onde, como e quando o consumidor quiser. Qual outra mudança muito grande que tinha? De primeiro você esperava 7, 8 dias, você queria comprar com preço, mas você esperava até 20 dias para entregar um produto seu. Hoje você pode ver na televisão que o pessoal fala, entrega 1 hora, eu vim do CD agora, onde tem uma área que é só de entregas urgentes. E a gente aprende com os iFoods da vida, com o pessoal, como é que nós compramos uma empresa de alimentação no interior para aprender a entregar em 1 hora. Olha que incrível. É a mudança, você não pode falar para o consumidor. Então a loja física nesse ponto ela passa a ser um centro de distribuição regional. Eu não sei quantos anos isso vai, mas no Brasil ainda vai loja física por muitos anos. E só um dado para terminar. O cliente, aonde a gente tem loja física, cresce a nossa venda na internet. Então, mesmo que eu venda 60% naquela cidade na internet e 40% na loja física, mas eu vendo 60% porque eu tenho a loja física. Entendi. Entendeu. Só pegando o gancho, queria dizer que eu sou um grande fã da senhora. Obrigada. Eu adoro varejo, sou apaixonado, cresci igual... A gente ganha pouco, tá no mas sangue. adora. Tá no sangue, né? Então, assim, eu cresci nesse meio, né? Eu trabalho também desde novo, igual a senhora falou. E assim, eu vejo que mesmo abrindo muitas lojas, igual você comentou que tem mais de 1.000 lojas, indo para o e-commerce, eu vejo que vocês ainda têm um atendimento ao cliente muito bom.
E eu vejo que tem uma excelência no atendimento, que é um grande diferencial de vocês, né, da Magazine Luiza, e acho que é uma escola para todo mundo. Então, todo mundo olha, tenta até copiar, né, esse atendimento. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco a importância disso, que a gente sabe que no varejo isso é tudo, Eu vou te falar né? uma coisa assim. Primeiro, prazer ver você tão apaixonado, jovem, aí, pelo varejo e pelo atendimento. É assim, atendimento é igual regime. Não brinca que você volta a engordar. É impressionante. E disso as mulheres entendem, né? Os homens também. Porque os homens Tem que se cuidar. os homens hoje estão muito vaidosos. Estão vaidosos. Então, assim, eu aprendi muito cedo, quanto mais você cresce, mais você vive de dados, de estatística. O que eu fiz quando eu saí da ponta, fisicamente? Eu criei uma linha com o consumidor. E ele vai na minha rede social e escreve: eu te admiro muito, você cresceu, mas Legal. se perdeu, minha televisão não chegou, ou minha conta não veio. As pessoas até ficam, onde se viu falar isso? Você tem que aprender a ouvir os clientes o que você não quer ouvir. E eu tenho uma equipe de 8, 10 pessoas atrás de mim, só para atender o que eu falo. E tem uma coisa que eu agradeço muito, eu falo para os CEOs. Eu tenho uma estatística diária na mão para saber onde a empresa está indo bem ou não tem. Concorda? Ou Sim. não? Sim, eu, é não, eu importante. tenho estatística. Então, assim, Sim. você não tem. Então, isso. Mas te digo assim, ainda não é o atendimento que eu acho maravilhoso. É igual regime. Sempre você tem tem que estar pra melhorar. sempre atento. Entendi. Sempre Nosso lapidando. saque em Franca, você tem que escutar, não tem cliente chato. Sim. E dessa estatística que eu tenho já há mais de 20 anos escutando o cliente depois que eu fui para os escritórios, e eles mandam mesmo, manda no WhatsApp, manda o pessoal. Mas tem o WhatsApp, olha, eu vivo do cliente, todos nós vivemos de um cliente final. Isso. Então, assim, eu posso te dizer, e as pessoas, ele tem um respeito por quem se abre, ele passa por 7 pessoas antes de chegar em mim. Depois que ele chega em mim, sabe o que eu ligo para as pessoas? Eu falo: vocês perderam a oportunidade de ficar famoso. Porque quem deixa a gente famoso é o cliente. Sim. É verdade. Aí eu falo Sim. assim: vocês perderam, porque eles vão falar assim: ninguém me atendeu e a Luísa me atendeu. Eu já sou famosa, eu brinco com eles. Mas vocês perderam a oportunidade. Eu quero que vocês também sejam famosos com o cliente. Então, assim, porque e à noite eu olho se deu, porque não deu, o que aconteceu. Que legal. Porque legal. eu cuido do pequeno, Poxa. sabe? Você não adianta você falar, hoje a gente fatura mais de 60 bilhões de reais, mas eu cuido daquele que mandou, que não comprou. Porque nós temos um único mandamento: faça para o outro que eu gostaria que fizesse a você. Eu questiono isso toda hora. Você comprou um produto de supermercado, ele foi estragado, se você gostaria de devolver, de ter uma resposta na hora, concorda? Claro. Se você Claro. não foi bom atendido, é porque alguma coisa está falhando na sua empresa. Sim, temos que corrigir. Temos que corrigir. E é um processo contínuo de melhora. Não para, não Não para. para. Então, só Sim. isso que eu posso te falar. Que é Muito. contínuo e não acho que eu estou... Nós ainda temos muito para crescer na nota do que a gente chama de NPS. Sim. É que o cliente acha da gente. Que legal. Bem legal, Luísa. Eu tô encantada aqui com você, porque, né, você já é uma inspiração aqui para as empreendedoras. Hoje, diferente de vocês, eu sou empreendedora no ramo, né, digital, então eu tenho uma empresa, eu trabalho com serviço, eu não sou de varejo. E é muito Mas legal. serviço é varejo também. Você tem que vender, né? Tem que vender, total. né? Tem Tem cliente, todo tem mundo cliente. Não, tem que estar na No final, mesma... todo mundo é Aliás, vendedor. serviço e varejo estão na mesma categoria. É verdade, é o que eu sempre falo, né? A gente primeiro é vendedor, depois você tem outra profissão, Então, né? eu falo para o pessoal menor e pequeno, eu quero montar um conselho. Tudo bem, governança é importante, faça acordo comercial, mas põe dinheiro na gavetinha Com primeiro. certeza. Se preocupa primeiro em vender, né? É verdade. Bom, eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para as mulheres, para as empreendedoras que estão assistindo aqui Primeiro, o eu Pode quero Mulher. dizer assim, hoje eu tive com o presidente da Caixa Econômica, estou muito com o presidente da Banco do Brasil. A gente precisa ter linha de financiamento para pequena e média empresa e está tendo muita linha para mulher empreendedora. Nós estamos tendo muitas mulheres empreendedoras. Legal. E a gente tem que mudar o credit score, porque com esse credit score a gente não consegue pegar o dinheiro que está lá. Então hoje a minha luta no Grupo Mulheres do Brasil, como cidadã e como empresária, é lutando para que os créditos cheguem mais fácil. Para que os créditos cheguem, porque você não pode ter
um fundo ou vender uma parte da sua empresa se você não tiver um X de faturamento. E parece que isso está sendo a solução. A gente está trabalhando muito crédito. Legal. E para ter crédito com carência, com juros baixo, com prazo longo, para que a gente possa investir, e principalmente a pequena e média, porque eu sei o que é não ter capital de giro, eu sei o que não é isso, mas sei também que eu cresci tendo crédito, e não era tanto crédito, são créditos que chegavam e que podia ajudar, e também com a economia e tomando da venda e do fluxo de caixa. Perfeito. A gente não pode ter a mesma gaveta para ter o pequeno e o médio. Para você tem que ter sua gaveta da sua empresa e o seu salário para viver. Sim, não pode misturar as duas coisas, né? Para que não misture crédito. Mas assim, eu acredito muito no Brasil. Hoje eu ainda falei com o presidente da Caixa Econômica. O Brasil precisa construir 20 milhões de casa própria para ter um nível de igualdade social em 10 anos. A casa, ela muda o paradigma das pessoas. Ela compra o tênis, ela compra o computador, ela dá segurança. Você imagina que nós vamos vender de geladeira de fogão, de tijolo, de cimento, o dia que a economia melhorar. Tá é um certo. país que tem um potencial muito grande. Sim. A gente precisa parar de falar mal do nosso país. É verdade. Sim. Verdade. Parar de falar mal. Eu tenho filhas que moram fora do Brasil, casou com... Gente, nós temos o melhor sistema de banco que existe no mundo. Você perde um cartão, não vou citar o país, Sim. mas num país fora, na Europa, perde. Você não consegue recuperar, você falar, é uma burocracia, você leva uns 20, 30 dias para recuperar um cartão. Sim. E no Brasil tudo é na hora. Então a gente precisa aprender. Uma associação igual essa de Guarulhos, que promove o que eu estou vendo aqui nesse estúdio. A gente precisa sair falando bem das coisas. Você viu que a primeira coisa que eu comentei foi o estúdio, olha a adaptação da associação. Então, assim, vamos aprender a olhar o Brasil como o olhar que a gente merece. Nós somos startup. Verdade. verdade. Pro mundo, né? É verdade. Bom, Luísa, quero agradecer. Chegamos ao final aqui do nosso podcast. Quero agradecer aí, foi uma honra te receber. Você realmente, estamos muito felizes. Muito, muito. Tanto eu, como tenho certeza que a Associação Comercial aqui também, de ter você. Então, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, por dividir, né? Eu essa quero só mesa aqui terminar conosco. pedindo para as mulheres que estão nos assistindo e para os homens. A coisa que mais precisamos nesse momento é a união. É a união, essa divisão está fazendo mal para o mundo. Nós precisamos pensar nos nossos netos, nos nossos filhos, para que a gente tenha que unir. Homens aceitar mulheres, que hoje é muito importante esse papel. A mulher entendeu o que o homem já viveu. Os partidos se entenderem num programa melhor para o Brasil, porque nós não podemos aceitar 30 milhões de pessoas ainda passar fome perto da gente. É verdade. Não podemos aceitar. A desigualdade social é uma responsabilidade também da sociedade civil. Então eu quero pedir uma palavra que chama união. Nós temos que nos unir, tirar os fanatismos e unir em cima de um projeto maior que seja bom para todos. Perfeito. certeza. Obrigada. Obrigada, Luísa. Obrigada, Silvio. Obrigada, Silvinho. E ficamos aqui em mais um Pode Mulher e até semana que vem.